E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e eu, Miller Félix, trago para vocês hoje o deck de Marincess atualizado para outubro de 2021. Esse é o deck que eu utilizei para ficar em segundo lugar no torneio Remote Duel da Duel Shop de sábado passado. Vou falar um pouquinho sobre ele, o porquê das decisões, das techs, do Metacall. E se for possível eu trago para vocês no próximo vídeo os replays, tá? E daí eu falo também a diferença desse deck montado para jogar online e para jogar no torneio da Duel Shop. Antes de tudo eu quero falar a respeito, eu não vou ficar falando do efeito de cada carta, é um deck antigo, então muito que vocês conhecem. Esse deck ele foi montado, voltado unicamente, né, com o objetivo, digamos assim, que é melhor, de passar com esse monstro inafetado pelos efeitos do oponente, né? Então ele é voltado para dar draws, né? Essa carta aqui, tenho duas cópias dela, ela fica gigante, ela fica com 4.600 de ataque, e ela vai ganhando ataque cumulativo em cada turno até o final do turno. Eu explico o efeito dela certinho, mas o interessante dela é que toda standby phase, seja na sua ou no do oponente, você bane um monstro de água no cemitério e compra uma carta. Se você tiver duas, você pode fazer isso pelo efeito das duas. Então com isso eu compro 5 cartas de um turno para o outro, né? Quando eu consigo colocar as duas, sendo duas na standby do oponente, uma na minha draw e mais duas na minha standby. Logo, eu fico enchendo a minha mão. Por isso que eu deixo muitas tech cards, muitas hand traps nesse deck. Então o objetivo é passar com ela e ir me defendendo com as minhas hand traps. E na volta faz um enxame muito grande onde eu conseguia finalizar o jogo. Então vamos lá para as apresentações. Começar primeiro com o main deck, vou deixar aqui de lado. 3 Blue Tang, a melhor Marincess de main deck. Pessoal, a iluminação talvez não esteja tão boa, então eu vou fazer como eu fiz no vídeo de voar. Vou deixar as 3 aqui, tá? 3 Blue Tang, a melhor de todas. 3 Pascalos. Às vezes é ruim você dar Pascalos, porque às vezes o oponente te dá um Gama aqui, aí você sente e chora. Mas isso às vezes força a Ring Trap do oponente, aí o Extender me faz jogar. Às vezes você até quer dar normal summon dela, mas se o cara te der uma interação aqui também, você vai depender de sorte, né? Então assim, é melhor você tentar a Pascalos, porque se o cara não der interação na Pascalos, a Blue Tang vai entrar e aí o seu combo é muito mais garantido. Uma coisa muito legal desse deck é contar com que o oponente não conheça o deck de Marincess. Dependendo de onde você joga, como eu tava jogando no Seminal Duel Shop, o pessoal joga muito de decks mais... tem muito deck meta lá. Então muita gente não conhece os decks que não são meta. O Marincess nem é considerado propriamente um rogue, sim um for fun. Então os meus oponentes nem sabiam muito o que as cartas fazem e eu contava muito com isso. Isso foi um metacall meu. Eu contava muito do oponente não conhecer o meu deck, então não ter segurança, não ter franqueza para dar as hand traps no lugar certo, e isso me ajudou bastante. Então 3 Pascalos, 3 Seahorse, que é o nosso melhor extender, e só uma da Mandarim. Então assim, de extenders agora, propriamente tirando a Seahorse, eu utilizo uma Mandarim, só uma Mandarim mesmo. Caberia mais, mas eu preferi deixar defesas, né? Eu preferi deixar defesas porque, assim, não adianta eu ter muita consistência no meu como passar, mas muitas das vezes eu perco no dado e não vai adiantar, o cara não vai deixar eu jogar. Então eu prefiro ter defesas no qual eu não deixo o cara montar a board dele. Se ele não deixar eu montar a minha, beleza, vai passar pra ele com as minhas defesas ele não vai conseguir de novo, vai voltar pra mim, e é assim que eu procuro jogar. 2 Silent Juggler, eu tava usando no lugar de um Silent Juggler daquele cavalo marinho, eu vou deixar aí na tela, esqueci o nome dele. Sea Archiver. Eu tava usando um Sea Archiver, mas eu prefiro o Silent Juggler porque você nunca tá com 2 na mão. E como ele é level 4, isso me ajuda bastante a acessar a Bahamut Shark ou fazer Abyss Dweller. Então, de Extender eu deixo uma Mandarim, 2 Silent Juggler, um Monster Reborn, um World Legacy Succession. Eu acho muito benéfico deixar o World Legacy Succession, já que esse deck faz Link 1. Então, World Legacy Succession me ajuda muito a combar. E um Semi-Extender, que é o Calling by the Grave, que ajuda os meus combos passarem, tá? E ainda para consistência, 3 Silent Mine. Eu não estou usando Desires mais nesse deck, porque eu estou deixando só um campo e eu preferi defesas. Eu realmente foquei nas defesas. Como eu estou usando menos Extenders do que nas outras versões de Marincess que eu trouxe para vocês, eu preferi focar em defesas
que no caso via Hand Traps, via Tech Cards, como Dinomischus, para tentar voltar a jogar. Caso o meu combo não passe, eu tento segurar, tento me manter vivo para na volta o deck passar. E Marincess, ainda mais na volta, no turno 1, ele consegue fazer o que ele é feito para fazer, mas a volta do Marincess no turno 2, no turno 3, né, no caso, é muito explosiva, e eu contava bastante com isso. Então essa foi a engine de monstros Marincess e todos os extenders que eu utilizo. Agora vamos para defesas. Para defesa eu usei 3 Belly, 3 Veilers, 3 Ash, 3 Maesters e 2 Nibiru. Eu deixei tudo isso de Hand Trap, dá um total de 14 Hand Traps. A Belly, lá o pessoal joga sim de Tri-Brigade, então a Belly é muito boa. O pessoal joga de Sky também, então a Belly é muito boa. 3 Veilers, eu preferi deixar Veiler no lugar da Infinite Impermanence. Eu não estava utilizando Infinite Permanence nesse deck, porque como eu compro cartas no turno do oponente também, se eu comprar uma Impermanence no turno do oponente, ela me trava, ela vai ficar uma carta morta na minha mão, enquanto que a Veiler não. Se eu comprar a Veiler no turno do oponente, ela me ajuda a jogar. 3 Ash, porque sim, não tem que falar da Ash. No lugar dos 3 Schoolmaster, dos 3 Amo Caveira, eu estava com 3 Phantasmei. Jogando online, eu colocava os 3 Phantasmei e não colocava, deixava o Schoolmaster de side, eu não estava com ele de main. Porque o Phantasmei, ainda mais, se eu perco no dado e ele entra, ele vai ajudar meu combo passar para não levar Impermanence, não levar Veiler nas minhas Marincess. Ele é um corpo, ele recicla a minha mão. Cara, o Phantasmei é incrível, mas pro torneio da Dual Shop eu preferi colocar os Schoolmaster, porque lá o pessoal joga de Prankix, o pessoal joga de Dino. Então, pro Metacall que eu ia jogar da Dual Shop, eu preferi tirar o Thanos, preferi tirar o Phantasmei e colocar o 3 Maester de main deck. Foi uma escolha muito boa que eu fiz. E os 2 Nibiru, porque Nibiru tá muito bom. Ele não é Dragon Link ainda joga, cara, Prankids, Tri-Brigade, sei lá. Às vezes Tri-Brigade não coloca Polusa lá na quinta Summon, às vezes, sei lá. Eu gosto do Nibiru, eu gosto de me sentir seguro com o Nibiru e o Nibiru me ajudou bastante também. Então foi as Hand Traps que eu utilizei. Além delas, eu também utilizei 3 da Marincess Wave. Essa é a melhor carta Marincess, uma das melhores traps de arquétipo, acho que da história. Inclusive, às vezes o meu oponente teve até que parar para ler a carta para acreditar que ela era tudo isso mesmo. Porque se eu tô com Link 3, ela pode ser ativada diretamente da minha mão, deixa todos os meus monstros inafetados depois que ela resolve. E não precisam ser monstros Marincess, inclusive ela me ajudou a vencer o último duelo. Cara, essa carta é absurda, não é uma vez por nome, você pode ativar as 3 no mesmo turno e ainda é recuperável o tempo inteiro pra mão com os monstros Marincess. Então, infelizmente ela não é buscável, mas melhor carta de Marincess, o que faz o deck de Marincess ser o que é essa carta. Então, no total não são nem 14, são 17 Hand Traps que eu utilizo nesse deck, contando com elas. Ainda, eu decidi usar umas techs um pouco diferente aqui. Uma delas é a Prohibitive Snake. Eu uso uma Prohibitive Snake porque eu não estou usando Impermanence. Eu tenho Crocs Prohibitive Snake porque ela é buscável pelas 3 Silent Mine, né? Eu tava com College by the Grave, mas acabei tirando, preferi deixar uma Hand Trap a mais. Mas como ela é buscável, às vezes o cara tá lá com uma Winda no campo, eu dou normal summon de qualquer Marincess, faço o Link 1. Daí eu dou Silent Mine, o cara vai falar, ele vai fazer o que com Silent Mine se ele não pode mais dar Special Summon, né? O cara deixa passar, o oponente deixa passar. E essa carta aqui, pouca gente lembra que ela existe. E daí você ataca com o seu Link 1, no damage você descarta, volta a Winda pra mão, ou algum monstro forte, até mesmo um Dragoon, se você tiver baitado o efeito do Dragoon, e se qualquer Sideburst destruir um monstro por batalha, ela ainda volta pra mão e se recicla. Então eu preferi deixar uma Prohibitive Snake por isso. Um Cosmic Cyclone, eu tava com 2 Cosmic Cyclone e um Dinomischus, mas eu mudei. Eu coloquei 2 Dinomischus e um Cosmic Cyclone de main deck, out pra Mine, out pra monstro grande. Volta como é um monstro de água, é climb para eu fazer meus links, então eu preferi jogar assim. E o campo do Marincess um só, mesmo que o oponente bana o campo com a Bubble Reef, ela não é um Underheart que necessita do campo, o campo deixa ela melhor, mas com a Bubble Reef ela fica gigante, ela compra a carta,
Ah, Miller, mas ela não vai ser inafetada, mas a partir do momento que eu peguei uma dessa na mão, ela passa a ser inafetada, fica gigante do mesmo jeito, então o deck é menos frágil agora que lançou a Bubble Reef. O deck consegue lidar melhor, mesmo sem a presença do campo, então um só, mas usar Desires com um campo só é muito arriscado, então eu preferi deixar 40 cartas assim com muitas defesas, um pouco menos de extenders e muito mais defesa do que da outras vezes que eu trouxe os vídeos pra vocês no canal da Dualshop, que era o contrário, eu deixava muito mais consistência e menos defesa. Então, assim eu achei melhor. De extra deck, eu usei 3 da Blue Slug, usei apenas uma da Sea Angel, um do Crystal Heart, e 2 da Coral Anemone e apenas uma da Mayblade Rock. Aqui eu testei muito, eu comecei testando com apenas 2 Blue Slug e 2 da Mayblade Rock. No torneio teve uma hora que fez falta ela, mas eu consegui recuperar ela pro extra deck com a Coral Anemone e depois fazer ela. Eu sei que com isso eu perdi um follow-up na mão, mas isso é possível. Às vezes eu já testei também com 2 e 3 da Coral Anemone, mas era raro eu usar a terceira, muito rara mesmo. Mas o que faz mais falta de tudo é a terceira Seahorse, a terceira Blue Slug, porque a Blue Slug você não vai conseguir recuperar ela para extra deck de cara. Se você precisar dela, não existe alguma coisa que vai fazer recuperar ela para extra deck, a não ser que você traga de volta uma Coral Anemone que você já utilizou. Então, como ela é o starter de fato, então não tem como jogar com sem 3 Blue Slug, é muito arriscado. Então esses são os monstros e 2 da minha Boss Monster. 2 sim, porque às vezes eu conseguia colocar uma, pelo menos para dar draw, o oponente tirava e daí eu tinha segundo no extra deck para fazer, e às vezes de turno 3 eu conseguia deixar 2. Então mesmo que eu não matasse o oponente de turno 3, eu dava tanta draw e vinha tanta defesa na minha mão, porque eu tinha 14 hand traps, 17 se eu for contar as 3... Cara, 17 hand traps se eu for contar as 3 Marinces Wave, e o oponente não conseguia fazer mais nada. Então esses são todos os monstros Marinces que eu utilizei. Eu coloquei um Night, mesmo assim eu ainda coloquei um Nightmare Unicorn, até porque você só fica alocado em água se você der o efeito da Blue Slug ou se você der o efeito da Seahorse de renascer o monstro do cemitério. E às vezes você simplesmente trazia ela pelo efeito da Bubble Reef, não linkava com qualquer monstro para fazer o unicórnio, ela ainda trigava, te dava follow-up para mão, ou seja, o descarte do unicórnio já podia voltar para mão, e daí você já tinha Climb para fazer o Access Cold Talker. Então o Access Cold Talker era muito fácil, às vezes eu trazia a Mayblade Rock que estava banida, que o Blind Me, pelo próprio efeito da Seahorse, ela já me dava um follow-up e qualquer monstro já fazia eu fazer o Access Cold Talker, e aí ele ficava gigantesco. Não popava muitas cartas, ele popa no máximo 2, porque eu só tenho monstro de água e o unicórnio, mas mesmo assim é um pop que não pode ser respondido, ele vem com 5.300 de ataque, mais a outra que vai estar com no mínimo 5.000 e lá vai paulada, então é perfeito. Pra mim foram links perfeitos. Eu coloquei de última hora o unicórnio e, cara, ele me ajudou a vencer a última partida. Então foi uma escolha muito boa que eu fiz. Um Bahamut Shark, um Totally Awesome e um Abyss Dweller. Eu até pensei em tirar o Abyss Dweller, mas não, cara. O Abyss Dweller sempre, primordialmente, eu vou fazer o Bahamut e o Sapo. Mas se eu ver que eu tô jogando contra um Prankix, ou contra um Dino, ou contra um Orcust, que às vezes aparece lá, aí eu dou preferência para fazer o Abyss Dweller no lugar do Bahamut Shark, e o Abyss Dweller nesse deck ele dá o buff de ataque ainda de 500 de ataque, e daí fica muito, muito, muito forte. Esse deck tem um recovery muito bom, ele deixa muito follow-up na mão, e esse foi o melhor rate de cada carta no extra deck que eu consegui encaixar. Eu acho que assim ficou perfeito. De side deck, eu não estava usando o Lancia online, online no lugar do Lancia. Eu estava utilizando, às vezes eu testava com Gozen Match e às vezes eu testava com eu vou deixar para falar da Blizzard depois. Então às vezes no lugar do Lancia, às vezes eu testava com Gozen Match, mas como Marinces você quer equipar 3 monstros para Bubble Reef ficar com no mínimo 4.600 de ataque, às vezes você tava com 2 trap, Dino-Misco, Ciel, e você não podia setar as 2, ou às vezes você tinha que equipar só 2 monstros para poder setar 2 e deixar a zona livre para você poder ativar a sua Marinces Wave, e isso acabava prejudicando um pouco. Então esse é um deck que não pode usar muita Floodgate, porque você acaba se travando, tá? Então eu acabei tirando o Gozen Match, que tá muito bom, contra Prankigs é bom, contra Sky é bom, enfim. Mas eu coloquei Lancia porque eu ia enfrentar
Dino, eu sabia que eu ia enfrentar Dino, eu sabia que eu ia enfrentar Tri-Brigade, então eu preferi deixar 3 Lancias. O terceiro Nibiru, porque eu poderia enfrentar Hero, eu poderia enfrentar Dragon Link, eu poderia enfrentar decks que faziam muito combo, então o terceiro Nibiru. E 2 Gadarla por causa do Tri-Brigade e do lock de Wind que eu poderia tomar, daí o Wind Barrier. Pra Black Roll, como eu já tinha um Cosmic Cyclone e 2 Dinomísticos, só que o Dinomísticos eu teria que setar, né? Então eu preferi colocar mais 2 Cosmic Cyclone e a Harp Feeder. Eu não coloquei Twin Twister, porque esse deck, ele é consistente até certo ponto, ele não é, vamos supor, como um Dragon Link, ele não tem a mesma consistência de um PK, né, que eu enfrentei um PK, que eu dei 2, 3 hand trap, aquele deck não parava, né, Rômulo, um abraço, meu querido. Então assim, mesmo assim então como meus monstros não se beneficiam tanto do cemitério, não tem aquela consistência, eu não posso perder muita carta na minha mão. Com isso eu preferi deixar 2 Cosmic Cyclone, mesmo que eu perca a vida, eu prefiro Cosmic Cyclone do que deixar Twin Twister num deck que eu não usufruo bem dos meus monstros no cemitério, tão bem quanto em outros decks. Bom também contra... o cara poderia setar contra mim a Anti-Spell Fragrance, poderia colocar a Imperial Warder, e como ele é quick também, eu poderia dar em resposta e tirar. Então foi isso que eu escolhi para tirar Back Roll. Para tirar monstros, como eu não estou usando Impermanence, eu achei que enfrentaria Shadow, acabei não enfrentando nenhum, mas isso me ajudou muito contra Dragoon, acabei enfrentando o Dragoon. Então, 3 Dark Hole No More, ao invés de eu usar Impermanence que ia lidar apenas com um monstro, pelo menos a No More, mesmo não deixando eu dar o ATK naquele turno, não tem problema, eu ia conseguir fazer meu combo, tirar os problemas de campo, e como diz, o turno do Mariensis, ele chega no tower com certa facilidade. Mas o que faz o Mariensis arrebentar mesmo é no terceiro turno, é na volta, porque ele já tem o tower lá, já deu muita draw, aí o campo dele, meu amigo, é um enxame incrivelmente forte. E de última hora eu coloquei a Anti-Spell Fragrance, eu estava com Blizzard online eu usava Blizzard, não usava Anti-Spell, porque a Blizzard ela é boa tanto turno 1 quanto turno 2. Eu até já cogitei usar Blizzard de main deck, porque o cara vai sair da Harp Feeder, vai sair da Cosmic Cyclone, Twin Twister contra mim, e ela me ajuda para isso, e como diz, o turno 3 do Mariensis é explosivo demais, e na volta provavelmente o cara não teria a chance de ativar novamente essas cartas contra mim. Então eu estava utilizando ela, mas... como meu deck tem muita defesa, eu pensei, e o bom da Blizzard é que depois que eu uso ela, eu libero a zona para poder ativar a minha Hand Trap. Então eu pensei, mas os decks que eu enfrento, as mágicas dele, uma só mágica não para, né? Então o Dino, eu podia enfrentar o Dino, eu tinha certeza que eu ia enfrentar Dino, acabei não enfrentando, mas tinha no torneio. O Sky Striker sempre tem. Então assim, tinha decks que... Poderia ter decks que não dependesse tanto de mágica, mas a maioria dos decks dependeria sim. Então a Anti-Spell ia fazer ele setar, não ia jogar. E daí na volta provavelmente ele não teria um turno 4 para jogar, porque o turno 3 do Mariensis é bem forte. Então eu acabei tirando as Anti-Spell para colocar as 3 Nevascas. Acabei não vendo elas muito na minha mão, como eu queria. Mas pelo menos em teoria elas me serviriam melhor do que a Nevasca para este Metacall. Online eu utilizava as Nevascas e utilizei Phantasmade main deck no lugar dos Skullmaster. Eu não tenho muito o que falar dos efeitos desse deck, eu fiquei bem feliz com o resultado, porque eu quase não consigo jogar, ainda consegui um segundo lugar, fiquei bem feliz. Eu vou tentar jogar mais torneios assim que der. Eu sempre vou utilizar esses decks. Eu não gosto muito de jogar com meta, porque o metagame você precisa ter um retorno financeiro, porque ele, não financeiro, mas assim, você precisa ter um retorno de alguma forma. Se não for financeiro, pelo menos usufruindo, jogando, se divertindo. Como eu não consigo jogar muito, então eu prefiro jogar com esses decks Rogues e For Fun, que eu invisto menos, né? E eu conto muito com o Metacall do oponente não conhecê-los. E isso foi bem benéfico pra mim. Então todo deck que eu tentar trazer pra vocês, se eu puder jogar pelo menos um torneio pra falar pra vocês como foi o resultado, eu vou fazer. Eu tenho alguns replays desse deck, então não vou fazer mão de abertura pra mostrar combo pra vocês, até porque não é novidade. Eu vou tentar trazer os replays pra vocês na parte 2 do vídeo. Muito provavelmente eu consiga, tá? E daí eu deixo o deck para download pra vocês testarem também. Aos pouquinhos estamos voltando com os vídeos no canal, então eu peço que você
vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas, deixa o like, deixa comentário para o YouTube recomendar para as pessoas. Quem sabe em breve a gente consiga monetizar o canal. Daí vocês me ajudam, eu ajudo vocês com conteúdo e é isso aí. Sou muito grato a todos por acompanharem aqui e gostarem do meu trabalho. Então não esquece de deixar o joinha, o comentário, se inscreva no canal. Se for comprar, dê preferência a comprar na DualShop, que vocês ajudando a loja automaticamente me ajudam também, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais e falou!